Olá, bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Esta semana trazemos mais dicas sobre variados temas. Fica por aí. O E2 Pro desta semana foi conhecer o dia-a-dia de um assessor de comunicação. 3D foi o tema escolhido para a avaliação contínua. O manual de instruções ensina-te como podes promover enquanto marca. E no Panorâmica, conversamos com a jornalista e pivô Marta Atalaia. Hoje damos-te a conhecer mais uma profissão do mundo da comunicação. Fomos conhecer o que faz um assessor de comunicação com o convidado Diogo André. O meu nome é Diogo André, tirei a licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial e o mestrado em Gestão Estratégica das Relações Públicas na Escola Superior de Comunicação Social e atualmente sou assessor de comunicação no Sporting Clube Portugal. Eu terminei a licenciatura na ESCS em 2010. Comecei a trabalhar pouco tempo depois numa dita grande agência de comunicação. Passado 2 anos e meio, sensivelmente, ou seja, em outubro de 2012, mudei-me para melhor, mudei para o Young Network Group e a partir daí, no qual estava com funções de consultor de comunicação, foi uma cadência quase normal e feliz, porque passado pouco tempo a Young Network começou a tratar da campanha eleitoral do então Bruno de Carvalho, atualmente mais conhecido por presidente do Sporting Clube Portugal, e foi tudo uma questão de irem passando os dias e as coisas foram acontecendo até conquistarmos as eleições, e eu falo num todo porque foi um trabalho conjunto, e a partir daí, através da Young Network, vim trabalhar em full time para o Sporting. Um dia normal não existe. Um dia normal, passo o clichê, é sempre anormal. É sempre anormal porque ora começo em Alvalade, ora começo na Academia em Alcochete, ora estou mais com o presidente, ora estou mais com os jogadores, ou são comunicados, ou são notícias. Posso dizer que o mais normal de todos os dias será claramente, por exemplo, acordar e ver as capas dos jornais para me sentir logo no primeiro momento a par do que é que está a acontecer, porque estar a par do que está a acontecer faz parte das funções, e a partir daí há sempre também o típico das reuniões, mas pelo meio. O fantástico deste trabalho, especificamente no Sporting, é exatamente isso. Todos os dias são muito diferentes. O que mais me fascina no meu trabalho começa desde a altura em que entrei para a faculdade, ou seja, na altura quando escolhi a licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial, tinha a clara convicção de que aquela possibilidade de aliar criatividade com uma parte mais pragmática de alcançar resultados era quase um mundo perfeito. E se, enquanto colaborador direto, entre aspas, ou full-time de uma agência de comunicação, isso era fascinante, porque o trabalhar com clientes das mais diferentes áreas, desde a saúde, o comércio, clientes institucionais, etc. O ter a possibilidade de primeiro trabalhar num ambiente mais político, por assim dizer, e isto refiro-me à campanha eleitoral, que foi super desafiante, mas muito, muito bom. O estar num clube de futebol, e neste caso não é só um clube de futebol, é o clube de futebol, neste caso o Sporting Clube Portugal, é o concretizar de um sonho que sempre o tive, não posso dizer que fosse um objetivo que eu quisesse que acontecesse, neste caso em 2013, mas
é um mundo completamente diferente, é um mundo à parte da comunicação dita normal. Os conselhos que eu daria, aliás, que eu dou sempre a alguém que já esteja nesta área, quando digo já esteja nesta área porque já tomou a opção de estar num curso que o vai formar para se inserir neste mercado de trabalho, é o conseguir estar passos à frente da concorrência e do que já se está a prever que venha a acontecer. Depois o resto, como eu também há pouco referi, faz parte depois da área, faz parte das especificidades da mesma área, entre outras variáveis, mas esta capacidade de estar vários passos à frente, de ser proativo e de aliar a isso o ser determinado para conseguir alcançar o objetivo, parecem conceitos, entre aspas, muito vagos, mas na minha opinião, de facto, é o que pode fazer a diferença. Como fazer um trabalho em 3D foi o tema escolhido pela avaliação contínua desta semana. A aluna Mariana Liberato, do 3º ano de Audiovisual e Multimédia, conta-te como podes fazer um. O meu nome é Mariana Liberato, estou no 3º ano de Audiovisual e Multimédia e vou falar um bocadinho sobre o que fiz na cadeira de Laboratório 3D. Nesta cadeira usámos o Blender, que é um programa 3D. Já tinha usado, mas muito poucas vezes, e só percebi a complexidade do programa quando comecei a trabalhar aqui. Tivemos de fazer 5 trabalhos, todos eles muito diferentes. O primeiro foram os básicos de animação e de modelação. O segundo foi modelação em pormenor, portanto, ter atenção aos detalhes. Depois fizemos um trabalho de modelação e texturas fotorrealistas, em que o objetivo é ter o mais parecido com uma fotografia possível. Depois fizemos um walk cycle, que é o movimento de um personagem, e por fim fizemos um bocadinho de efeitos especiais. Não há uma metodologia comum, porque são trabalhos muito distintos, mas o mais importante é, antes de começarmos a trabalhar, pensarmos no que vamos fazer, porque é muito mais fácil fazer de raiz do que estar a corrigir erros. Como os trabalhos são muito diferentes, cada um deles tem a sua duração. Se houve trabalhos que se faziam bem em 2, 3 horas, tirando o tempo de render, havia outros que demoraram pelo menos 2 semanas intensivas a ser feitos. O render é a passagem do nosso projeto 3D, neste caso, a uma imagem 2D, ou seja, era como se nós nos metêssemos dentro do nosso cenário a tirar fotografias. Dependendo do projeto, dependendo da complexidade da estrutura que nós criamos, pode demorar entre algumas milésimas de segundo e dias inteiros, 2, 3 dias de render. Este trabalho foi importante porque é uma área que eu quero seguir e por isso foi uma oportunidade no curso de perceber que era isto que eu queria, por isso sim, foi uma grande mais-valia. Para quem vai ter esta cadeira, aconselho a não desistir no princípio e ir seguindo as aulas, porque aprende-se muito e aprender-se muito tem a consequência de ser muita coisa de uma vez e por isso é preciso não perder o barco e ir trabalhando. Mas se as pessoas forem seguindo tudo passo a passo, a cadeira faz bem. Como te podes promover enquanto marca foi o tema escolhido para o manual de instruções deste mês. Ouve as dicas que o professor Rui Malvarez tem para te dar. Olá, sejam bem-vindos a mais um manual de instruções. No programa de hoje vamos falar da importância da marca pessoal. Rui Malvarez, professor de marketing, é o nosso convidado e dá-te algumas dicas sobre como te podes promover enquanto marca. Hoje vamos precisar de muito autoconhecimento das nossas capacidades. O conceito de marca pessoal acaba por ganhar maior relevância no final dos anos 90. Começa-se a dar muita importância a este conceito que permite perceber de que forma é que as pessoas são percepcionadas enquanto marca nas relações sociais.
A marca pessoal é representada não só pelo nosso nome, também pela nossa aparência física e por todo um conjunto de características associadas a estes dois elementos. Falamos, obviamente, das nossas competências, das atividades que praticamos, da personalidade e da própria profissão. É muito importante termos em atenção sempre, enquanto indivíduos e atores sociais, de que forma é que somos percepcionados pelos demais e, por outro lado, temos que perceber que a construção da marca pessoal é um processo gradual que vai desde tudo aquilo que fizemos no passado, o que estamos a fazer no presente e o que iremos fazer no futuro. A marca pessoal, quando é pensada do ponto de vista estratégico, consegue ajudar-nos a fazer sobressair as nossas qualidades enquanto profissionais e também do ponto de vista pessoal. Então, portanto, a criação de um processo de construção desta marca que incida exatamente nos nossos pontos fortes, nas nossas qualidades, nas nossas competências e que, ao longo do tempo, todas as táticas que temos enquanto pessoa vão nesse sentido, de conseguir cada vez mais fazer crescer a percepção destas nossas características, obviamente que vai permitir que, num processo de comparação, nós tenhamos uma maior relevância do que aqueles que não fazem isso. É importante, em primeiro lugar, uma grande reflexão sobre aquilo em que nós somos realmente bons. Okay? Eu diria que é preciso fazer uma espécie de SWOT introspectiva que consiga evidenciar onde é que estão os nossos pontos fortes, as nossas qualidades e as oportunidades, obviamente, para nos diferenciarmos. Depois, acho que é muito importante percebermos qual é o nosso caminho enquanto profissionais e, a partir desse momento, todo o nosso processo depois de construção da nossa marca vai ser continuado na maneira em como vamos nos colocar perante os outros. Okay? Falo, sobretudo, hoje em dia, das ferramentas que estão ao nosso dispor do ponto de vista tecnológico, como o caso das redes sociais, onde nós temos uma espécie de canal de distribuição online 24 horas por dia. Portanto, na construção da marca é preciso percebermos bem aquilo que queremos fazer ver aos outros e depois conseguir todo um conjunto de ganchos de comunicação importantes que consigam sustentar aquilo que nós estamos a querer fazer transparecer sobre a nossa marca. A construção da marca pessoal é importantíssima para a definição do nosso percurso profissional. Nós temos todo um conjunto de interesses que vamos alimentando ao longo do tempo na forma como, obviamente, selecionamos informação. E depois, quando queremos fazer transparecer para fora que determinadas áreas de interesse são áreas da nossa competência e onde temos, obviamente, mais-valias, temos que ter todo um discurso comunicacional coerente. Portanto, eu acho que a palavra-chave do ponto de vista profissional é a coerência. E para que essa coerência exista, ou seja, demonstrando que nós estamos atualizados nas áreas de interesse que nos são conferidas como áreas onde nós temos de facto qualidade, é importante uma atualização constante. E isto é o processo de construção de marca. Tal como nós numa fase inicial temos todo um histórico que gera uma percepção, também para o futuro temos que nos atualizar constantemente para nos mantermos, obviamente, do ponto de vista profissional, centrados nas áreas de maior relevância e perfeitamente atualizados para demonstrarmos que não perdemos a corrida. Deixa-me ver se apanhei o essencial. É preciso ter consciência dos nossos pontos fortes e saber o caminho profissional que gostaríamos de seguir. Por último, conhecer as ferramentas necessárias para nos promovermos é também uma mais-valia. Mas quem melhor do que o professor para nos fazer um apanhado sobre o assunto? Em suma, a marca pessoal é importantíssima para a construção de uma imagem coerente sobre nós, para que exista uma percepção, obviamente, muito objetiva sobre aquilo em que nós somos, de facto, onde temos qualidades. Por outro lado, é importantíssimo mantermos sempre uma atualização constante sobre as nossas áreas de interesse, para que consigamos demonstrar que tudo aquilo que fizemos transparecer no passado e no presente vai continuar a existir no futuro. Por outro lado, do ponto de vista profissional, e vivendo nós numa sociedade extremamente competitiva, é importantíssimo que tenhamos em consciência de que só a construção da marca pessoal
vai permitir que nós nos diferenciemos num meio tão competitivo como é, obviamente, a sociedade de hoje em dia, onde tantas e tantas pessoas são cada vez mais formadas e têm cada vez mais competências muito fortes nas áreas de interesse. Hoje temos connosco uma cara bem conhecida do telejornal português. Marta Atalaia aceitou o nosso convite e conta-nos um pouco mais do seu percurso aqui no Panorâmica. Boa noite e bem-vindos a mais um Panorâmica. Esta semana recebemos uma das caras da SIC Notícias. Marta Atalaia dá-nos as notícias todos os dias, ao meio-dia, e hoje está sentada aqui na cadeira do Panorâmica. Olá, Marta. Olá, seja bem-vinda. E obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo desafio, eu. Obrigado, nós. Pivô da SIC Notícias, muitas horas em direto. Como é que se gerem essas mesmas horas em direto? O pivô precisa muito de ter jogo de cintura? Muita preparação, muito trabalho. É um trabalho que todos os dias é um bocadinho diferente e, de facto, é o fascínio do jornalismo, é que nós temos muito pouca rotina. Fazemos todos os dias a mesma coisa, mas todos os dias tratamos de diferentes situações e de notícias e, portanto, exige muito trabalho. O dia começa muito cedo, começo a ouvir notícias. Chega à SIC 2 ou 3 horas antes do arranque do primeiro jornal, ler os jornais, ler as internets, escrever os alinhamentos, os textos, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, somos nós, jornalistas, não somos papagaios que escrevemos todos os textos que lemos. Portanto, envolve muito trabalho de casa. Muito trabalho de casa. Muita preparação. Muita preparação. Preparar as entrevistas, preparar eventuais diretos e depois estarmos preparados para aquilo que acontece com frequência, e que bom que assim é, que são os imprevistos, as notícias de última hora, que de facto aí exigem muito jogo de cintura por parte do jornalista, manter o sangue frio, a serenidade, a objetividade, para saber lidar com o imediatismo que surge ali em primeira mão. Mas é algo que com os anos de prática se consegue afinar? Vai-se afinando um bocadinho e controlando o nervosismo, a nossa capacidade, ou pelo menos disfarçar o nervosismo e tentar manter aquela calma que é necessária, sobretudo em momentos dramáticos. Eu recordo, por exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro, eu estava em estúdio. Curiosamente era um dia... Mesmo caiu uma notícia em direto. Faltava 10 minutos para começar o Jornal das 2, lá nos Estados Unidos, menos horas, e houve um dia em que não havia notícias. Aliás, a minha equipa nunca mais disse que chatice, hoje não há notícias. Porque no dia 11 de setembro de 2001 dissemos que não havia notícias, não se passava nada de especial. E de repente vimos as imagens do World Trade Center, uma das torres a arder, e dissemos: o que é que se passa? Aquilo foi um incêndio, vamos para lá em direto picar, longe de imaginar o que é que tinha acontecido, não é? E no início, sem grandes informações. Sem grandes informações, sem sabermos o que é que tinha acontecido. Achávamos que era um incêndio, boas imagens, a comentar aquilo que se via eram poucas informações. Quando de repente começam a surgir as notícias de várias agências internacionais a explicar que era um atentado, o segundo avião que embate na segunda torre aparece em direto. Passou-me pela cabeça de que, espera lá, isto é uma repetição do que aconteceu quando percebi que aquilo estava a acontecer em direto. Foram 5 horas alucinantes, em que estive a relatar com a maior objetividade que consegui, com frieza, aquilo que estava a acontecer, mas lembro-me de ter chegado a casa e ter ficado 2 horas a chorar e a deitar cá para fora todas as emoções que tinham estado contidas ao longo do que tinha acontecido. Senti, para já tive a sensação de quando aquilo aconteceu, que estavam a atacar o coração dos Estados Unidos, que estávamos na iminência de entrar numa terceira guerra mundial, e tive a sensação de que estava ali em direto a viver a história. Mas controlei as minhas emoções, que só vieram ao de cima depois. E foi difícil agir, foi um desafio muito grande, foi o desafio da minha carreira. Estávamos no início da SIC Notícias e, portanto, eu tinha poucas horas de antena. E de facto foi o grande desafio, acho que até agora da minha carreira. Depois, a nível de atualidade nacional, foi a tragédia de Entre os Rios, que também foi uma coisa que nos marcou muito e que exigiu um grande esforço, uma grande prudência, uma grande serenidade e respeito pelas famílias das vítimas ao fazer a cobertura de um acontecimento daquela natureza. E tão delicado como tão aquele. delicado. Isso que também foi em 2001, salvo erro, também no início da SIC Notícias. Como é que se deu o salto para a SIC Notícias e logo para um projeto tão marcante como a SIC Notícias, onde, como nos acabou de contar,
viveu, de facto, e experienciou esses acontecimentos tão marcantes. A Marta começou pela imprensa escrita. Era a minha paixão. Só depois é que veio a televisão. É a minha paixão, a imprensa Já escrita. ambicionava a televisão? Não, nunca me fascinou a televisão, gostava da televisão, mas nunca me imaginei em trabalhar em televisão. De facto, eu quis desde muito pequenina ser jornalista. Acho que tinha aquele sonho, e ainda tenho, de querer mudar um bocadinho o mundo, e acho que se deixar de ter esse sonho, acho que mudo de profissão. Mas o meu fascínio, a minha paixão é a escrita. E trabalhei no Semanário, na secção de Política Internacional. Depois surgiu a ideia de ir para o Correio da Manhã trabalhar em desporto. Eu gosto de desporto, fazia desporto, fiz basquete, fui federada. Não teve dificuldade em entrar no mundo? Não, mas fiquei um bocadinho assustada, porque escrever sobre jogos de futebol era uma coisa que me assustava porque eu desconhecia, mas contei com uma grande equipa de colegas que me ajudaram bastante. Foi um desafio, disse que sim. E depois a hipótese de trabalhar em televisão foi uma coincidência. Uma amiga minha de faculdade estava no canal de notícias de Lisboa, que ia abrir, e ligou-me a desafiar-me para ir fazer uns testes, e eu achei, está bem, eu vou. Não tive coragem de dizer que não, mas não fui ao primeiro casting, não fui ao segundo, e ela sempre constantemente a ligar, e às tantas à terceira vez disse, chato, vou lá experimentar. E fui passando, as coisas foram acontecendo. E acabou por ficar? Acabei por ficar, e foi... Depois fica com o bichinho. Agora a televisão... A imprensa tem uma coisa muito boa, que acaba por nos permitir aprofundar muito mais os assuntos. A televisão tem este fascínio que é o imediatismo, o trabalhar com a adrenalina, o trabalhar com o direto. É de facto muito desafiante todos os dias. A Marta apresenta a opinião pública já há vários anos e também é cara da opinião pública. Como é que, voltamos outra vez ao imprevisto direto, como é que se gerem as opiniões não filtradas dos espectadores? Porque acabam por ser opiniões que entram na hora. É fácil fazer também essa gestão? Exige de facto, além da preparação, exige muito, permita-me a expressão, jogo de cintura. Porque, efetivamente, há aqui uma grande diferença entre a opinião pública e todo o tipo de reportagens que fazemos. Ali não somos nós que escolhemos os entrevistados. São as pessoas, os telespectadores que vêm até nós. Nós temos uma equipa de produção que recebe os telefonemas, vai fazendo alguma triagem, tentando perceber se de facto as pessoas que querem participar estão dentro do tema, mas depois em direto tudo pode acontecer. De resto já tivemos, eu já tive também pessoalmente algumas experiências menos positivas, mas que acabam por ser enriquecedoras e por tirarmos algumas lições disso mesmo. Mas é um grande gozo, dar-nos uma grande... é um desafio muito grande, porque temos que estar sempre com muita atenção ao que as pessoas nos dizem. Procurar puxar as intervenções, respeitando o que as pessoas pensam, para aquilo que estamos a debater e tentar fazer aqui um equilíbrio entre a opinião do convidado e a opinião dos telespectadores, porque nós estamos, de facto, a trabalhar para eles. Mas é uma coisa que me dá muito gozo fazer. E com a crise, as pessoas estão mais interventivas? Estão mais zangadas. As pessoas estão muito zangadas. Utilizam e têm a motivos opinião para pública, isso. por exemplo, como forma de escape? Sim, acho que às vezes é um bocadinho uma catarse. Curiosamente, nós temos telespectadores que nos ligam quase todos os dias e eu já lhes conheço a voz e, infelizmente, há muitas pessoas que eu sinto que têm aqueles 3 minutos em que participam, é o único bocadinho do dia que alguém as ouve. E eu acho que aí nós, jornalistas, também temos uma função quase que social, quase de psicólogos, de conseguir ouvir as opiniões e respeitar as opiniões. E, inclusivamente, há muitos casos que me tocam muito e que eu os levo para casa, que não consigo deixar de não pensar neles. E houve uma coisa muito engraçada que aconteceu há uns tempos atrás. Houve um ministro que estava o assessor a ouvir a opinião pública e que ficou tão incomodado e tão sensibilizado com o caso de uma senhora que ligaram para a produção e que agarraram o caso dessa senhora e conseguiram dar solução. Eu aí cheguei a casa e pensei, caramba, é nestas situações que esta coisa das notícias vale a pena. Marta, já estamos a terminar, mas antes não deixo de lhe perguntar, em jeito de desafio, se consegue deixar algum conselho a quem aspira a ser jornalista, como tantos colegas aqui da escola que estão agora a terminar o curso. Se fosse agora, atualmente, a Marta voltaria a seguir a área do jornalismo? Voltaria, porque é uma paixão e aquilo que eu posso dizer, conselho, não me sinto com legitimidade para isso, mas o que eu posso dizer, porque hoje em dia ouve-se muito de a crise no emprego, das carreiras, o que eu posso dizer é que as pessoas devem perseguir os seus sonhos e se efetivamente a pessoa quer ser jornalista, quer seguir esta área, não desista, dá trabalho, o mercado está difícil, vão encontrar muitas portas fechadas. O mundo é mesmo assim, saber lidar com nãos, mas limpar os joelhos, cai-se, levanta-se, limpa-se os joelhos e segue-se em frente. Perseguir os sonhos,
não desistir. Porque E trabalhar acima de tudo. Trabalhar, porque eu acho que só quando nós somos felizes com aquilo que fazemos é que somos eficazes e realizados. Muito bem, Marta. Bom trabalho também para si. Obrigada, e para vocês também. Muito obrigado. Continuação de muito sucesso e, mais uma vez, obrigado por ter vindo e por ter Foi um aceitado prazer o nosso ter estado aqui desafio. convosco. Marta Atalaia, pivô da SIC Notícias, uma cara que estamos habituados a ver todos os dias no pequeno ecrã, foi a convidada desta semana do Panorâmica. Ficamos por aqui, regressamos, como sempre, no próximo programa. Boa semana. O E2 de hoje fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá.